4 lições a respeito da travessia do Mar Vermelho. Será que foi real? Será que verdadeiramente está comprovado aquele local do Mar Vermelho? Sim. Existe um livro que se chama E a Bíblia Tinha Razão. O autor é John Kersley. E ele não é teólogo, ele não é cristão, e ele confirma, ele é um arqueólogo. John Keller, ele confirma toda, todas as terras que os israelitas passaram e ficaram no registro bíblico. O John Keller, ele confirmou neste livro que diz e a Bíblia tinha razão. É interessante que ao vivo a gente tem até um amiguinho ali. 4 lições da travessia do Mar Vermelho. O que eu posso aprender com este enorme milagre que Deus preparou para os nossos irmãos? Vamos lembrar daquele cenário onde os nossos irmãos israelitas, eles estavam sofrendo como escravos há mais de 430 anos e eles estavam sofrendo demais oposições, sofrimento no dia a dia porque não tinha direito o que comer, o trabalho escravo estava cada dia maior, a exigência cada vez maior, impostos sem fim, e Deus ouviu o clamor e enviou Moisés para ser o libertador daquele povo. De repente aconteceram aquelas pragas onde Deus provou que Ele é o Senhor dos céus e da terra, e chegou o momento da morte dos primogênitos, onde o faraó então concedeu: vá Moisés e vá com o seu povo. Depois de 3 dias que aquele povo já estava frente ao mar, Faraó falou: nossa, o que a gente fez? Não, vamos buscar os nossos escravos novamente, eles precisam voltar para trabalhar, para dar conta aqui. E aí eles não tinham como estar indo nem para frente nem para trás. Na frente o mar vermelho ali adiante. Atrás, faraós, cavalos e cavaleiros. Mas o Deus do sobrenatural, ele faz milagres e ainda nos traz 4 lições para aprender com os nossos irmãos israelitas. Queridos, aquele cenário era de terror, era um cenário de dor. Os nossos irmãos viviam escravidão física, viviam privados da liberdade de adorar o Senhor, viviam escravidão psicológica, porque havia uma opressão de estar cada vez mais fazendo o seu serviço, os superiores mantinham eles amedrontados. E também havia escravidão espiritual. Eles não tinham autorização para adorar ao Senhor em outro lugar. Eles não podiam nem sair daquele lugar que era o Egito. E a primeira lição: em Deus há uma saída. Quem crê diz amém, coloca aí embaixo no chat. Em Deus há uma saída. Se for para frente tem o mar, para trás tem Faraó, cavalos e cavaleiros, são os inimigos. Mas em Deus há uma saída. Eu vim hoje trazer para você uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de coragem e de que você venha abrir os seus olhos espirituais e crer que em Deus há uma saída. De alguma forma, no sobrenatural, Deus dá a saída. O mar, ele se abre para quem prossegue, aquele que continua, não pode recuar. Tem uma palavra em Provérbios que diz que o justo vive pela fé,
mas o que recuar, Deus não tem prazer nele. De Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre está falando assim: anima-te, esforça-te, eu vou te ajudar, levanta. Sempre tem uma palavra de ânimo, de coragem, de incentivo, de motivação. Aí você sabe que é uma palavra que vem de Deus. E a segunda lição, nós podemos aprender que manda o povo marchar, manda o povo clamar. A lição é Moisés, Êxodo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que clamem, que orem. Somos perseguidos, queridos. Sabe por quê? Porque nós temos uma herança. Somos perseguidos porque nós temos uma promessa da terra prometida. Nós somos perseguidos porque temos uma aliança eterna com Deus. Muitas vezes nós até esquecemos da aliança, mas Deus não esquece. O Senhor, o próprio Deus, Ele fez uma aliança para mim e para você, que ela é eterna. Uma aliança de comprometimento, de que enquanto nós estivermos na terra, o Senhor está conosco. É tão confortante saber dessa aliança, dessa herança, da terra prometida, da Nova Jerusalém, que nós também estamos caminhando. Aquele povo israelita, eles aguardavam a terra prometida até alcançarem, e nós aguardamos novos céus, nova terra, como diz Apocalipse 20. Então o povo precisava clamar, clame a Deus nas suas necessidades. Eu tenho passado experiências fortes, grandiosas, para ter essa autoridade de estar aqui ministrando para você. Eu tenho passado experiências. O Senhor Jesus já pagou o preço naquela cruz do Calvário, mas nós passamos no nosso dia a dia experiências dolorosas que nós clamamos. Há momentos em que Deus quer falar comigo e com você e nós estamos tão endurecidos, tão preocupados, tão envolvidos com os nossos problemas. Você sabe por que é difícil orar por você mesmo? Porque nós estamos envolvidos demais com o nosso problema e fica difícil mesmo, mas quanto mais nós clamarmos a Deus, o Senhor vai elevar o nosso nível de profundidade espiritual. Quanto mais eu busco a face do Senhor em oração, o cristão ainda ora, o cristão ainda busca, o cristão ainda jejua. Nós temos que clamar ao momento de orar e o momento de caminhar, de agir, né? Não fique calado diante da escravidão da sua vida, não permaneça em silêncio diante das batalhas. Todos os dias temos que nos revestir com a armadura de Deus de Efésios 6, porque ela tem validade 24 horas. Por isso que a gente tem que orar todo dia. Sair de dentro do nosso lar, protegendo nossa família, fazendo a cobertura espiritual sobre os que nós amamos. Clame ao Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. Clame ao Senhor e Ele ouvirá o seu gemido e vai recordar todos os dias da aliança que fez com você. Quem esquece é você, não é Deus. Deus sabe da aliança que Ele tem conosco. O Senhor, você acha que Deus é um Deus irresponsável de tirar aquele povo do Egito para a terra prometida e deixar todos morrerem? De jeito nenhum. Ali em Deuteronômio está falando que ninguém inchou os pés naquele calor de mais de 50 graus. Não tiveram pés inchados e as roupas não se acabaram durante 40 anos. É uma obra sobrenatural. Existe no nosso mundo, na nossa vida, as regras físicas, né? Vamos supor um exemplo. A lei do trânsito. Se eu passo com o carro no farol vermelho, eu vou receber uma multa, porque eu transgredi a lei.
No mundo espiritual também, queridos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já na outra lição. As situações, elas tentam encurralar você, mas você escolhe. Sobe, eleva o nível de intimidade com Deus ou vai continuar sofrendo. Êxodo 3:7 diz assim: vemos o que acontece quando clamamos. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Eu tenho escutado o seu clamor. Deus estava falando para Moisés. Por causa dos feitores, eu sei o quanto os israelitas estão sofrendo, seus irmãos estão sofrendo. Então, desci para livrá-los. E Deus usou Moisés no tempo ali dos israelitas e o Senhor quer usar você nessa geração. A terceira lição, como suportar a batalha. É aí que vem o que eu estava falando. Queridos, eles não foram enfrentar os inimigos com arcos e flechas. Eles não foram enfrentar os inimigos com armas de guerra. Os israelitas nem eram guerreiros. Depois Deus preparou que Josué foi ensinando os irmãos ficarem habilitados, porque em todo o trajeto de 40 anos no deserto, eles tinham os inimigos para enfrentar. Então eles foram adquirindo habilidade no dia a dia para lutar fisicamente. Mas o cristão, ele luta primeiro na área espiritual. É o que eu estava comentando. Existem princípios espirituais que nos ajudam, colaboram, nos fortalecem na nossa aliança espiritual com Deus para vencer os inimigos. Existe o momento de clamar espiritualmente e o momento de agir. Mas quando nós clamamos, que nós elevamos o nível, o que acontece? No momento da afronta, no confronto, você tem equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual para transpor, ir além da situação e glorificar o nome do Senhor no momento de horror. Nós temos que estar preparados para o dia mau. Ninguém está preparado, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu estou buscando a face do Senhor diariamente, como eu tenho vivido, alcançar um nível de fé, maturidade espiritual, as outras coisas eu vou vencendo. Tudo. No nosso dia a dia, nós vamos revelando o caráter de Cristo, nós vamos aprendendo e vai ser maravilhoso. Então, a terceira lição é como suportar a batalha. Deus deu uma ordem para os nossos irmãos. Ele falou, olha, lá em Êxodo 12 está relatado. Preparem o cordeiro, separa, sacrifica o cordeiro. Esse sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das janelas e das portas e comam a carne. Deus estava aqui fortalecendo um pacto, a aliança, a busca. Eles estavam louvando, eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam suplicando pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a confirmação daquela Páscoa, aquele pão amargo que eles estavam comendo, estejam prontos para sair. Era uma Páscoa agradecendo a Deus pelo grande livramento que eles estavam saindo. Páscoa significa pechá, quer dizer saída do Egito para a terra prometida, mas eles tinham que estar com o cinto no lugar, com roupas preparadas, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para caminhar. Milhares de homens, as mulheres, os idosos, as crianças e a criação. Era muita gente, muita coisa, muita mudança. Mas em todo o tempo o Senhor estava com eles. Creia, nesta mesma noite o Senhor está executando juízo sobre todos os espíritos opressores na sua vida. Eles não têm mais poder para atacar você e nem a sua família, diz a palavra Êxodo 12:12. Quando o faraó teve consciência da perda dos seus escravos,
Os israelitas estavam já de frente com o Mar Vermelho e pela ótica humana havia o impossível para acontecer. E aí entra a quarta lição. Êxodo 14, 13 foi que eu falei ali a passagem. Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm nessa direção. O Senhor irá pelejar por vós, somente acalmem-se. Queridos, a palavra de Deus diz: não temas 365 vezes na Bíblia, um para cada dia. Não temas. O próprio Moisés, com certeza, ele passou um medo terrível. Irmãos, imagina, queridos, imagina que situação, aquelas milhares de pessoas ali, sob a responsabilidade de Moisés, abaixo de Deus, como libertador, cavalos, cavaleiros e o faraó vindo e alcançando, e à frente o mar. Mas ele, naquele momento do medo, Moisés, que tinha o coração mais quebrantado que os outros irmãos, um homem que Deus deu um espírito de liderança, um espírito de virtude, ele se lembrou das pragas que venceram, a coluna de nuvem que fazia sombra para eles vencerem o sol escaldante de dia, a coluna de fogo que representa a presença de Deus, estava com eles confirmando a ação de Moisés todo instante. Peça ao Senhor Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais para enxergar quem eu sou diante de Ti. De que maneira o Senhor quer me usar? Porque o Senhor, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade. Eu necessito saber qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o meu dia a dia. Você para o seu dia a dia. Porque nós temos que lutar pelejas terríveis. Há tempos que nós temos lutas menores, mas há tempos que nós temos lutas imensas. Claro que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porém, as lutas machucam o nosso emocional, nos tira toda a força física, mexe na nossa vida espiritual, se não estivermos fortalecidos, vivificados em oração, jejum, clamor, louvor. Somos muito mais que vencedores, mas necessitamos do agir sobrenatural do Senhor. E graças a Deus que nós temos. Quando Moisés se lembrou das bênçãos, das pragas que venceram, em todo o Egito tinha sangue nas águas, mas na terra de Gósen não chegou as pragas. Em todo o Egito foi destruído, na terra de Gósen não foi mexido. Os animais do Egito todos morreram, da terra de Gósen não. Por quê? O Senhor faz separação entre o puro e o impuro. O puro, o justo israelita estava na terra de Gósen e as pragas não alcançaram. Foi tudo isso uma questão de, assim, de piscar de olhos que Moisés se lembrou e clamou e estava aguardando uma ordem da parte de Deus. Aí é o momento que eu li ali. Nós vemos na palavra de Deus: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos israelitas que marchem. Quando o vento oriental veio, Moisés tocou no mar, aquele vento oriental soprou sobre as águas e as águas se tornaram muros. Hoje você pode pesquisar
na internet e vai estar falando para você seguramente que existe esse vento oriental que sopra e pode abrir um pouco o mar. Mas esse vento, queridos, foi um vento no sobrenatural de Deus que abriu o mar numa profundidade imensa para o povo passar em terra seca. É o que está relatado aqui na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É o sobrenatural do Senhor, o Altíssimo que habita na eternidade. O Altíssimo que habita na eternidade, o Altíssimo, que quer dizer que ele tem todo o domínio, poder e autoridade, abriu o mar com aquele vento oriental de tal forma que foi profundo, porque esse vento oriental que vem hoje, ele empurra um pouco o mar e já volta, mas é coisa pequena. Ali no sobrenatural da travessia do mar, a quarta lição, nós vemos aqui, não temas. Quando Deus abriu o mar, imagina o medo que eles ficaram. Mas aí adiante, correram. Quem não é espiritual não pode passar experiências espirituais, não tem como entender. E aí, quando passou o último israelita, naquela batalha da noite, a nuvem de fogo clareava para os israelitas e lá escurecia para os inimigos, para dar tempo do povo passar. Deus quebrou as rodas dos inimigos, para aqueles cavalos e cavaleiros ficarem no caminho, não alcançarem nossos irmãos. E quando chegou o início da manhã, atravessou o último israelita, e aí Deus deu a ordem: Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Imagina a potência, a força que veio o mar. E aí morreu cavalo, cavaleiro e faraó, todos os seus inimigos. E cantaram e adoraram ao Senhor durante 3 dias ali no deserto. Foi Deus que fez o vento soprar para o mar se abrir. Foi Deus que derrotou os egípcios. Foi Deus que colocou o anjo protegendo de dia e de noite enquanto os israelitas caminhavam no mar seco. Foi Deus que colocou uma coluna de fogo e uma nuvem fantástica para separar os israelitas dos egípcios. Foi Deus que fez o povo israelita passar em seco. Foi Deus que fez os egípcios se afogarem. Foi Deus que fez essa fantástica vitória sobre o povo. E é incrível que quando chega ali em Josué, que os nossos irmãos alcançam a vitória, chegaram até Raabe, Raabe falou: olha, o nosso povo está com os corações desmaiados de tanto medo do povo israelita, porque ouviram falar que o mar se abriu. Então, as 4 lições ficam aí para o seu coração. Deus te abençoe. Até um próximo momento. Creia no poder do Salvador.